Oi vocês, eu sou o Padre Genésio da Munir Ramos, trabalho aqui na linda cidade de Teresópolis, de Goiás, na paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu gostaria de responder a carta do eminentíssimo Senhor Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer. Eu gostaria de fazer um manifesto contra a profanação que fizeram com a venerável imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ele começa a carta dele com as seguintes palavras: sou muito devoto da Mãe de Jesus, Nossa Senhora, invocada com carinho sob muitos títulos. Desde criança aprendi a rezar o terço, a cantar a Mãezinha do Céu e a me consagrar a ela todos os dias. Com o povo católico alegro-me pela comemoração dos 300 anos do achado da imagem da Sagrada Mãe Aparecida. E escrevi recentemente uma carta pastoral à Arquidiocese de São Paulo, com o título Viva a Mãe de Deus e Nossa, sobre o lugar de Maria no coração de Deus, de Jesus Cristo e da Igreja, não podendo estar ausente do coração dos cristãos. E fico triste cada vez que se desrespeita a Mãe de Jesus. É como se fosse destratada minha própria mãe. Muito bem, vamos lá. Eminentíssimo Senhor Cardeal, o senhor começa dizendo que é muito devoto da Mãe de Jesus. Será mesmo? A julgar pelas ações do Senhor, dos seus pares, do reitor do Santuário Nacional? Penso que não. O senhor mais se enquadra, e aqueles que estão por detrás desta profanação, o senhor mais se enquadra entre aqueles falsos devotos de que fala São Luís de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção. O senhor se lembra? O senhor viu lá? Lá tem devotos críticos, escrupulosos, exteriores, presunçosos, inconstantes, hipócritas, interesseiros. Eu acrescento a hipocrisia, acrescento o cinismo. Enquanto a hipocrisia é mostrar fora o que não se tem dentro, o cinismo é pior. É deslavadamente apresentar o vício como virtude, o erro como exemplo a ser seguido. Eu não estou convencido, Senhor Cardeal, da sua alegria pelos 300 anos de Aparecida. Pelo que o senhor fez, não. Não estou convencido também da sua tristeza, até usando o exemplo da mãe. O senhor ficaria triste ao saber que sua mãe é desrespeitada? Pois bem, o Senhor incentivou a profanação da imagem da Mãe de Deus, da Rainha do Brasil. O senhor realmente está triste? Pois bem, se no senhor há tristeza, nós podemos dizer que nós somos a tristeza. Como é possível que um bom filho faça uma coisa destas, não é? Os senhores se reuniram aí com bispos, cardeais, com o reitor do santuário, para promover esta blasfêmia. Então esta reunião mais pareceu uma sinagoga de Satanás. O direito canônico fala no cânone 1369 sobre a blasfêmia. Quem em público, espetáculo ou reunião, ou em escrito publicamente divulgado, ou usando por outro modo dos meios de comunicação social, profere blasfêmia ou ofende gravemente os bons costumes, ou contra a religião ou a igreja, profere injúrias ou excita o ódio ou desprezo, seja punido com justa pena. Os senhores promoveram blasfêmia. Os senhores promoveram sacrilégio. Desde o Antigo Testamento, especialmente o livro do Levítico, nós aprendemos que pessoas, vasos sagrados, espaços, templos, são sagrados, são consagrados, são separados, são reservados para Deus. Pessoas como sacerdotes, como religiosos, e toda pessoa, pelo batismo também, é sagrada, é templo do Espírito Santo. Nós não podemos profanar, nós não podemos misturar os âmbitos, o sagrado e o profano. Alguém vai argumentar dizendo que a intenção foi boa, a intenção foi evangelizar, levar o evangelho às culturas. Só que não é isso que o Papa Paulo VI, tão citado
pretendeu com a Evangelii Nuntiandi, quando ele diz que a cultura deve ser purificada pela fé, pela verdade. O Papa Paulo VI, quando discursou à Unesco, ele fez estas distinções, enquanto a ciência ela vai em busca dos meios de se dar um bem-estar maior ao ser humano, mediante a investigação. A educação, por sua vez, ela visa como objetivo a formação integral do ser humano. Já a cultura, no dizer do Papa Paulo VI, também do Papa João Paulo II, é o modo de ser do ser humano, de existir do ser humano. Não há como o ser humano existir sem cultura, é uma característica do ser humano. O Papa Paulo VI, voltando nele, diz que a cultura, por sua vez, abarca tanto a educação quanto a ciência. E o eixo é a inteligência que busca a verdade. Só na busca da verdade o ser humano ele é mais culto, o ser humano é mais educado, o ser humano ele consegue crescer mais do ponto de vista também científico. O cardeal Ratzinger escreveu um livro interessante chamado Fé, Verdade e Tolerância. Ali ele faz uma grande análise sobre a história das religiões, sobre fé, sobre cultura, sobre verdade. Eu guardei a seguinte distinção: nem a fé é vazia de cultura, e nem a cultura é vazia de manifestações religiosas, de crendices. O que os senhores promoveram neste carnaval foi a tentativa de conciliar o que é inconciliável. A fé católica, que tem a cultura católica, é o credo católico, é a devoção à Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Nossa Senhora ligada ao mistério da encarnação, intimamente ligada a este mistério. Os senhores tentaram casar este mistério, esta verdade, esta cultura, que não é só religiosa, porque tem pessoas que dizem, na verdade lá nós somos religiosos, ou outros querem dizer, não é propriamente uma manifestação religiosa. A verdadeira religião é aquela fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Paganismo não é não ter religião. Os romanos eram religiosos. Eles eram religiosos. Eles adoravam um panteão de deuses. O paganismo é não ter a verdadeira religião, que é a religião fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, que tem como mãe Nossa Senhora, que é mãe, por sua vez, do corpo de Cristo, que é a Igreja. Esta tentativa de casar esta fé católica, que tem a sua cultura própria, e que não desrespeita as culturas, porque eu posso ser brasileiro e católico, o alemão é católico e alemão, o francês é francês e ele é católico. Essa tentativa não dá certo. Por quê? Porque esta cultura pagã do carnaval, ela não está aberta, ela contradiz, do ponto de vista da lógica, contradiz, não só contraria, mas contradiz tudo aquilo que é a fé católica. Esta cultura deste mundo profano não se mistura com o conteúdo da fé. Lamentável isto. Lamentável. Os verdadeiros filhos, nós estamos tristes com isso. Nós sim estamos tristes. O senhor continua dizendo que fez uma carta pastoral. Interessante, na carta pastoral o senhor não fala que dentre as atividades marianas estava incluída esta de expor a imagem de Nossa Senhora Aparecida no carnaval. E já tinha sido informado, as tratativas já estavam sendo feitas, quer pela escola de samba, pelos responsáveis do santuário, quer pelas consultas feitas também aos eminentíssimos cardeais deste conselho. Será porque o senhor não quis que na carta pastoral, um documento eclesiástico, figurasse lá esta decisão de expor a imagem? Será que lá dentro do senhor tem um cardeal católico que se dá conta de que as duas coisas não são conciliáveis? Pois bem, o primeiro seminário dos senhores cardeais não foi aquele em que os senhores cursaram matérias de filosofia, de teologia, matérias especificamente ligadas à religião católica. O primeiro seminário foi a família.
Foi lá que os senhores aprenderam a invocar Nossa Senhora. É a este primeiro seminário que os senhores profanam, ou é a este primeiro seminário que os senhores desonram com esta atitude. Os senhores não aprenderam na casa, os senhores não aprenderam em família a fazer assim. Não. Os senhores também não aprenderam nos seminários que os senhores frequentaram a fazer assim. Os senhores agora são tomados por uma mentalidade pós-modernista, uma mentalidade secularizada. No século passado nós verificamos com muito mais acento, e neste também, isto que se chama de virada antropológica, virada cultural, isto que se chama secularização. Este distanciamento do sagrado, este distanciamento de Deus, das obras de Deus, da fé. O Senhor continua a carta dizendo: desejo, pois, desfazer dúvidas e temores a respeito da homenagem a Nossa Senhora Aparecida, que a Escola de Samba Unidos de Vila Maria vai fazer no Carnaval de 2017 em São Paulo. Se o Senhor fosse um verdadeiro pastor de almas, preocupado com seus fiéis, e se o Senhor tivesse aquilo que o Concílio Ecumênico Vaticano II fala a respeito dos bispos, a solicitude por todas as comunidades católicas, o Senhor não teria perdido a oportunidade de, ao ser procurado, o Senhor ensinar aquelas pessoas ali ignorantes da fé católica, que não poderia fazer isso, que não poderia jamais permitir um tipo de homenagem desse tipo. A data em que o Senhor foi procurado, 25 de março, é a data da anunciação do anjo à Virgem Maria, quando ele diz a ela que Deus vai assumir a natureza humana. Nós rezamos isto todos os dias, muitas vezes, e o Verbo se fez carne. Mas o Verbo se faz carne não para incentivar a carne humana a ficar mais destruída pelo pecado, mas ao contrário. Nosso Senhor, o Verbo divino, assume a natureza humana, se encarna para curar a nossa carne ferida pelo pecado, para curá-la, para redimi-la. O Senhor precisaria ter se lembrado disto, não é verdade? Infelizmente aconteceu já este sacrilégio, este abuso. O Catecismo da Igreja Católica, número 2120, fala que sacrilégio é profanar ou tratar indignamente os sacramentos e as outras ações litúrgicas, bem como as pessoas, as coisas e os lugares consagrados a Deus. Os senhores falam que pretendem homenagear Nossa Senhora Aparecida no Carnaval. Os senhores perguntaram a Nossa Senhora se é o pensamento dela? Foi isso que ela falou através dos textos da Sagrada Escritura? Não. Não foi isso. Foi isso que ela falou nas aparições? Não. As aparições de Nossa Senhora sempre são ocasião de ela falar as mesmas coisas, as mesmas verdades. Conversão, penitência, oração. Em todas elas ela manifesta a contrariedade com os pecados que são cometidos contra o Sacratíssimo Coração de Jesus. Muito bem, eu vou gravar mais outros vídeos comentando esta carta. É meu dever. Eu peço que outros sacerdotes façam a mesma coisa, peço aos fiéis que sustentam as obras ligadas aos redentoristas, tanto aqui em Trindade quanto em Aparecida, quanto também peço aos fiéis, em relação aos fiéis da Arquidiocese de São Paulo, peço a mesma coisa. O Concílio Ecumênico Vaticano II previu isto, que os fiéis leigos devem ajudar os seus pastores a acertar. Devem ajudá-los com respeito, com firmeza, mas devem fazê-lo. Vamos nos manifestar com indignação contra este sacrilégio. Vamos rezar pedindo a Deus perdão, vamos oferecer missas, orações, rosários, novenas, as devoções católicas em reparação. Vamos também tomar iniciativas como que externar nas redes sociais, externar em cartas, externar pessoalmente aos nossos bispos a nossa indignação. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.